Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thaís, faço parte da consultoria técnica aqui da Hanna e hoje nós vamos iniciar mais um webinar, entendendo como funciona a análise de fósforo. Espero que vocês aproveitem e vamos começar. Contando um pouquinho da história da Hanna Instruments, ela foi fundada lá em 1978 na Itália por Oscar e Ana Nardo. Temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício. E também estamos presentes em mais de 40 países. A Hanna, aqui no Brasil, ela está há 19 anos e possui estoque próprio no estado de São Paulo, na cidade de Barueri. Também oferecemos aí assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Aqui temos algumas linhas de equipamentos da Hanna, por exemplo, tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bolso, os portáteis, né? E as soluções reagentes e, perdão, os reagentes e soluções para serem utilizados aí nos nossos equipamentos. Aqui está o nosso índice, então vamos iniciar aí pela importância de analisar fósforo, depois falaremos aí sobre as diferentes formas de ortofosfatos, os métodos de análise e, por fim, os equipamentos Hanna. Iniciamos então sobre a importância de analisar o ferro. Então, o fósforo é essencial para o transporte de energia em organismos. Então, o fósforo ele é um elemento essencial para os organismos vivos e desempenha um papel crucial no transporte de energia em sistemas biológicos. Uma das formas fundamentais em que o fósforo contribui para o transporte de energia é através do ATP, ou trifosfato de adenosina, que eu trouxe também representado aqui no nosso slide, né? A forma química dele, que é a unidade, né, de energia das células, que é o ATP. Então, falando mais aí sobre o trifosfato de adenosina, ou resumidamente o ATP. Então, o ATP é uma molécula rica em energia que armazena e transporta energia dentro das células. Então, o processo de transferência de energia, ele ocorre através da quebra do grupo fosfato terminal do ATP, liberando aí a energia armazenada. Esse processo ele é conhecido como hidrólise do ATP. E a equação é a que está mostrada abaixo. Seria o ATP mais a água, que forma aí o ADP mais fosfato mais energia. O ATP ele é sintetizado durante a fotossíntese nas plantas e durante a respiração celular em organismos, incluindo aí plantas, animais, micro-organismos. A energia armazenada no ATP é utilizada aí para várias atividades celulares, como síntese de proteína, transporte ativo de íons, contração muscular e outras reações metabólicas. Além do ATP, né, o fósforo ele também está presente em outras moléculas biológicas importantes, como os ácidos nucleicos, DNA e RNA, e fosfolipídios, que constituem as membranas celulares. Essas moléculas desempenham papéis cruciais na informação genética, na estrutura celular e em muitos processos metabólicos. Portanto, o fósforo é essencial para a vida devido à sua contribuição fundamental no transporte de energia em diversas funções vitais. Mas por que, né, realizar análise de fósforo? Então, resumidamente, nós temos aqui o fator limitante para o crescimento em águas superficiais, né? Então, aqui em condições normais, a disponibilidade limitada de fósforo, ele pode restringir aí o crescimento de organismos aquáticos, como algas e plantas aquáticas. Já referente ao excesso de fósforo, né, poder causar eutrofização. O excesso de fósforo, ele geralmente é proveniente de fontes como escoamento agrícola
efluentes urbanos ou fertilizantes, né, que podem entrar nos corpos d'água. E esse excesso ele desencadeia em um aumento descontrolado no crescimento de plantas aquáticas e algas, né, resultando aí em eutrofização. Em relação ao crescimento excessivo de plantas e algas, né, é que o fósforo ele é um nutriente essencial para o crescimento das plantas aquáticas e algas, né? Então esse aumento da disponibilidade do fósforo leva aí ao crescimento excessivo desses organismos. E também, né, pode levar a florações de algas, hipóxia e morte de peixes. Então, o crescimento rápido e excessivo de algas pode levar a florações massivas, que são concentrações anormais de algas na água. E essas florações podem afetar negativamente a qualidade da água e a saúde do ecossistema aquático. Já em relação à hipóxia e à morte de peixes, né, é que à medida que as algas morrem e se decompõem, consomem oxigênio durante o processo de decomposição. E esse aumento na demanda de oxigênio pode levar a uma condição conhecida como hipóxia, onde há uma redução significativa nos níveis de oxigênio dissolvido na água. E a hipóxia, ela pode resultar aí na morte de peixes e de outros organismos aquáticos que dependem do oxigênio para sobreviver. Em relação ao tratamento de águas residuais, tá? Então, a análise de fósforo em tratamento de águas residuais desempenha um papel crucial na gestão ambiental e na preservação aí de eutrofização em corpos d'água públicos. Então, conforme eu mencionei, né, que a eutrofização é um fenômeno que tem aí o aumento excessivo de nutrientes, como por exemplo, né, o fósforo, ele pode levar a um crescimento descontrolado de algas e plantas aquáticas, né? E isso causa aí um impacto negativo no ecossistema aquático. No próximo tópico, que é para garantir que o fósforo não está indo para as vias navegáveis públicas, levando aí também à eutrofização. Então, nessa questão de regulamentação regional, né, que é o próximo tópico, dependendo da região, pode ser um parâmetro regulamentado, é que em muitas regiões os níveis de fósforo em efluentes de estações de tratamento de água residuais são regulamentados, né, para garantir que não ultrapassem os limites específicos. Então, isso é feito para prevenir aí a introdução excessiva de fósforo em corpos d'água públicos. E, por último, tem aí a medição como fósforo total. Isso é muito importante porque ela tem que ser realizada frequentemente para avaliar aí a concentração total de fósforo em amostras d'água. O fósforo total, ele inclui formas orgânicas e inorgânicas de fósforo presentes na amostra. A medição do fósforo total oferece uma visão abrangente da carga total de fósforo e é crucial aí para avaliar o impacto potencial na eutrofização. Em relação a métodos analíticos, né, então existem diferentes métodos analíticos que podem ser empregados para análise de fósforo, como o método colorimétrico ou o método gravimétrico, dependendo aí da precisão requerida e dos recursos disponíveis. Também tem a questão do monitoramento contínuo, né, que em algumas estações de tratamento é implementado aí um monitoramento contínuo dos níveis de fósforo para garantir a conformidade com os parâmetros regulamentares, os padrões regulamentares, perdão. E aí esse monitoramento contínuo permite aí ajuste rápido nos processos de tratamento, caso seja necessário. E também é importante dizer que tem a otimização do tratamento, né, que a análise de fósforo, ele acaba ajudando os operadores das estações de tratamento a otimizar esse processo de remoção de fósforo, como a adição de coagulantes, precipitantes ou até mesmo processos biológicos para atender aos padrões de descarte. Também falando ainda do tratamento de águas residuais, né? Então precisa conhecer os níveis de influente para prevenir o tratamento
E duas maneiras de reduzir aí os níveis de fósforo, que é química, que reage aí para formar um precipitado, e também a remoção biológica de nutrientes, que é o BNR, que cria aí uma zona anóxica que promove aí bactérias anaeróbicas para consumir o fósforo. Tá? Então, para prevenir aí e otimizar o tratamento de águas residuais em relação ao fósforo, é crucial conhecer os níveis, né, de influente, ou seja, a concentração de fósforo presente nas águas que entram no sistema de tratamento. E, além disso, existem duas principais abordagens para reduzir os níveis de fósforo durante o tratamento, que são essas duas que eu comentei: química e remoção biológica de nutrientes. O primeiro, que é o tratamento químico, né, ele envolve aí a adição de reagentes químicos para reagir com o fósforo presente na água, formando aí um precipitado que pode ser removido do sistema. Um exemplo comum é a adição de sais de ferro, como o cloreto férrico, né, o FeACl3. Então, esse ferro ele reage com o fósforo para formar um precipitado de fosfato de ferro que pode ser separado da água tratada. Este método ele é eficaz na remoção de fósforo e é frequentemente utilizado em estações de tratamento de águas residuais. Já em relação à remoção biológica de nutrientes, né, o BNR, ele é uma abordagem biológica que aproveita os processos microbianos para remover nutrientes, incluindo aí o fósforo. Então, durante a BNR, são criadas zonas específicas no sistema de tratamento, como zonas anóxicas, onde condições sem oxigênio promovem aí o crescimento de bactérias anaeróbicas. E essas bactérias anaeróbicas são capazes aí de acumular e armazenar o fósforo em seus corpos celulares, reduzindo assim a concentração de fósforo na água tratada. E a BNR é uma estratégia eficaz e sustentável para a remoção de nutrientes, incluindo aí o fósforo, durante o tratamento de águas residuais. Então, a escolha, né, entre os métodos químicos e biológicos muitas vezes depende de fatores como a eficácia desejada, os custos operacionais, a disponibilidade de recursos e as características específicas da estação de tratamento. Em muitos casos, uma combinação de abordagens químicas e biológicas pode ser utilizada para atender às metas de remoção de fósforo de maneira eficiente. E esse monitoramento contínuo dos níveis de fósforo ao longo do processo é essencial aí para ajustes e otimização do tratamento. Então, né, garante aí a conformidade com os regulamentos e tem a questão de economia significativa, né, em uso de produtos químicos e processamento e manuseio do lodo. E se a remoção biológica for usada, garante que esteja aí funcionando de maneira ideal. Já comentando sobre água potável, né, falando sobre uma forma que forma um revestimento protetor prevenindo a corrosão. Então, o ácido fosfórico ele pode ser usado para formar um revestimento protetor em superfícies metálicas, como aquelas feitas de chumbo e cobre, por exemplo. E esse revestimento ele age aí como uma barreira que protege o metal da corrosão, impedindo aí que substâncias corrosivas entrem em contato direto com a superfície metálica. Segundo tópico, que é a maneira mais eficiente e econômica de reduzir os níveis de chumbo e cobre. Então, esse ácido fosfórico ele pode reagir com o chumbo e o cobre presente na água ou em sistemas, formando aí compostos insolúveis que precipitam ou aderem à superfície metálica. E isso resulta na redução dos níveis de chumbo e cobre na água, proporcionando uma solução eficiente para o controle desses metais.
E o último tópico, que é adicionado aí na forma de ácido fosfórico. Então, esse ácido fosfórico ele é frequentemente adicionado à água ou a sistemas que contêm chumbo e cobre na forma de uma solução. Então, essa adição ela pode ser feita diretamente ou usando aí formulações específicas, como o ácido fosfórico. Temos aqui, então, caldeiras e torres de resfriamento. É usado para prevenir corrosão e formações de incrustações. Então, a presença controlada de fósforo na água, né, das caldeiras e torres de resfriamento, pode ajudar a formar uma camada protetora sobre as superfícies metálicas. Então, esse revestimento ele pode agir como uma barreira, prevenindo aí a corrosão, né, das partes metálicas expostas ao ambiente aquoso. Em relação, né, à inibição da formação de incrustações, é que o fósforo ele também pode atuar como um agente inibidor de incrustações, impedindo aí a deposição, dos minerais e outros sólidos nas superfícies internas das caldeiras e torres de resfriamento. Então, a formação, né, de incrustações, ela pode reduzir a eficiência térmica e causar aí problemas operacionais. Então, o aquário de água salgada, né? Então, ela é essencial para plantas, mas níveis altos aí podem levar à floração de algas. Então, por que que é importante, né, a análise de fósforo em questão dos aquários de água salgada? É porque o fósforo desempenha, né, um papel vital no crescimento de organismos marinhos, incluindo aí corais e algas. No entanto, é crucial manter os níveis de fósforo dentro de limites adequados para evitar aí, problemas ambientais. Já a questão do método de análise, existem vários métodos para analisar os níveis de fósforo em aquários, incluindo aí os métodos colorimétricos, espectrofotométricos ou métodos químicos específicos. Prevenção de problemas, né? Então, monitorar regularmente os níveis de fósforo ajuda na preservação de problemas como florações de algas indesejadas, que podem afetar a estética do aquário e a saúde dos organismos marinhos. E o último tópico, né, principal fonte é através da alimentação. Então, fontes comuns aí de fósforos em aquários podem incluir alimentos para peixes, detritos orgânicos e até mesmo a qualidade da água utilizada nos processos de troca parcial de água. E também tem a questão do ajuste e controle, né? Então, se os níveis de fósforo estiverem fora do intervalo desejado, podem ser necessários ajustes aí nas práticas de alimentação, filtragem ou mudanças na composição da água para controlar e manter níveis adequados. E por último, aí, impacto nos corais. Tem aí os corais, eles são sensíveis aos níveis de nutriente, incluindo o fósforo. Então, níveis excessivos podem contribuir para a proliferação de algas indesejadas, competindo por espaço e recursos com os corais. Já no setor de alimentos e bebidas, então é adicionado aí alimentos para engrossá-los, melhorar sabor ou cor e evitar descoloração ou preservá-los. Então, já na questão do ajuste de pH, né, o ácido fosfórico é frequentemente usado como regulador de acidez para ajustar o pH de alimentos e bebidas. Ele pode ser adicionado para conferir uma acidez específica, melhorar o sabor ou equilibrar outros sabores. Ele também entra como agente de conservação. Então, devido às propriedades ácidas, o ácido fosfórico ele atua como agente conservante em alguns alimentos e bebidas, inibindo aí o crescimento de bactérias e fungos, e isso ajuda aí a prolongar a vida útil dos produtos. Antioxidante. Então, o ácido fosfórico ele pode agir como um agente oxidante
em certos alimentos, ajudando aí a prevenir a oxidação e a descoloração. Isso é particularmente útil em produtos que podem sofrer alteração na cor devido à exposição ao ar. Também pode ser utilizado aí como agente espessante, que em alguns casos o ácido fosfórico ele é utilizado como agente espessante em alimentos, contribuindo aí para a consistência desejada. E isso é comum em produtos como molhos e produtos de panificação. Já na questão, né, de melhoria de sabor, tem aí que em refrigerantes e bebidas carbonatadas, o ácido fosfórico é adicionado para conferir um sabor azedo característico. E esse componente ácido pode equilibrar o dulçor e proporcionar aí uma experiência sensorial mais agradável. Na questão de estabilização de emulsões, né, que o ácido fosfórico ele pode ser usado aí para estabilizar emulsões em produtos como molhos e condimentos, ajudando aí a manter uma consistência uniforme. E o último tópico aqui, né, que é a prevenção de cristalização. Então, em certos alimentos, o ácido fosfórico pode ser usado, empregado, na verdade, para evitar a cristalização de açúcares, proporcionando aí uma textura mais suave. Então, só repassando, né, que o ácido fosfórico ele é adicionado a refrigerantes e também confere um sabor, né, azedo e previne aí o crescimento de bactérias e fungos. Agricultura. Então, o fósforo ele é um dos 3 principais macronutrientes para as plantas, né? E é o que, né? Que é o fósforo, ele é essencial para as plantas como um macronutriente. Desempenha aí um papel fundamental em vários processos biológicos. Ele também entra no desenvolvimento de novos tecidos, como raízes, flores, frutos e sementes em plantas. Nesse quesito, né, o fósforo ele é crucial no desenvolvimento, né, de tecidos em plantas, incluindo aí raízes, flores, frutos e sementes. E ele desempenha aí um papel vital na transferência de energia e no transporte de nutrientes. Ele também é um componente essencial de ossos e dentes em animais, né? Então, além do papel crucial nas plantas, o fósforo é um componente essencial nos ossos e dentes de animais e é um mineral crítico para a formação e manutenção da estrutura óssea. E ele também entra como medido como óxido de fósforo, né, que é o P2O5. Então, a concentração de fósforo em fertilizantes e no solo é frequentemente medida e expressa como óxido de fósforo, que é uma forma comum de representar o conteúdo de fósforo em termos de peso. É importante falar um pouquinho sobre fertilizantes fosfatados, né? Então, eles contêm fósforo e são amplamente utilizados na agricultura para suprir aí as necessidades de plantas em ambiente onde a disponibilidade natural de fósforo no solo pode ser limitada. Né? E por ter essa questão de limitação no solo, né? E então o fósforo é muitas vezes limitada devido à sua imobilidade e capacidade de se ligar a partículas do solo. Então isso destaca a importância, né, da aplicação de fertilizantes para atender aí as demandas das plantas. E também falando brevemente do ciclo de fósforo, né, do fósforo, que ele envolve a interação complexa entre solo, plantas, micro-organismos e outros componentes ambientais. E o fósforo ele é absorvido pelas plantas em forma de íons fosfato. Ele também tem um papel na transferência de energia, né? Então, o fósforo ele desempenha um papel essencial aí na transferência de energia nas células, principalmente através da molécula ATP, que foi o que a gente comentou lá no início do webinar, que é aí a principal moeda de energia celular. E ele também tem a questão da importância na produção de DNA e RNA.
tá? E ele também desempenha um papel crucial na síntese e na transferência de informações genéticas. Agora, nós vamos entrar aí nas diferentes formas de ortofosfato. Então, fósforo versus o fosfato. Então, ele tem duas formas comuns de expressar a quantidade de fósforo: fosfato ou ortofosfato, e o fósforo ou ortofosfato expresso como fósforo. Tá? Então, no primeiro, que é o fosfato ou ortofosfato, nessa forma, a quantidade de fósforo é representada na forma de íons fosfato, que podem estar na forma de fosfato inorgânico. Tá? Então, essa representação é frequentemente usada ao discutir aí a concentração de fósforo em amostras de água ou solo, onde o fósforo está presente na forma de íons fosfato. E o segundo tópico, né, do fósforo ou ortofosfato expresso como fósforo, é que nessa forma a quantidade de fósforo é expressa diretamente como fósforo e é muitas vezes denominada como fósforo total. Em alguns contextos, especialmente na análise de fertilizantes ou estudos ambientais, a concentração de fósforo é representada como fósforo total, né, com P maiúsculo, incluindo todas as formas de fósforo presentes, como ortofosfato e outras formas orgânicas e inorgânicas. Então, essas duas formas de expressão são úteis em diferentes situações e campos de estudo. Então, o uso de forma específica depende das considerações analíticas e das necessidades do contexto em que os dados estão sendo apresentados ou interpretados. Ambas as formas fornecem informações sobre a quantidade de fósforo presente, mas a escolha entre elas dependerá aí dos objetivos específicos da análise ou estudo em questão. Então, né, novamente, fósforo versus fosfato, né, que o fósforo e fosfato medem a mesma coisa. E a diferença está na maneira de expressar. A preferência por ler com uma forma ou outra é baseada em padrões de indústria/mercado. Então, vamos começar aqui pelo fosfato ou ortofosfato. Né? Eu trouxe a molécula aqui, né, para representar. Então, ele mede a quantidade de moléculas de ortofosfato em uma amostra, incluindo aí os 4 átomos de oxigênio ligados ao átomo de fósforo. Então, aqui, né, eu trouxe que calculando o peso molecular do ortofosfato, que é o PO3-. Então, eu pego o peso molecular do oxigênio, que é 16, vou multiplicar aí por 4, mais o 31, né, que é do fósforo, que é igual a 95 AMU. Então, fósforo ou ortofosfato expresso como fósforo mede a quantidade de íons fósforo em uma amostra. Pode-se converter facilmente entre as duas medidas, tá? Então, fósforo para fosfato, eu multiplico aí por 3,06 é o resultado. E de fosfato para fósforo, eu divido aí por 3,06. Então, esse fator de conversão 3,06 é específico para a conversão entre o peso molar do fósforo e o peso molar do fosfato. Então, né, para converter, né, o fósforo para pentóxido de fósforo, perdão, basta multiplicar a leitura por 2,3. Ele é comumente relatado em libras por acres, mas as medições de fósforo são relatadas em partes por milhão ppm. E para converter de libras por acre para partes por milhão, basta dividir por 2. Então, a razão, né, para o fator de conversão 2,3
ele é derivado da composição química do pentóxido de fósforo. Tá? Já falando sobre o ortofosfato, né? Então, todos os métodos usados pelos medidores da RANA medem ortofosfato, também chamado de fósforo reativo. Tá? Podem ver das duas maneiras. E todas as outras formas de fósforo precisam ser convertidas em ortofosfato, que são duas formas adicionais de fósforo. O fosfato, condensado e o fosfato organicamente ligado, que é o que a gente vai ver agora mais para frente. Então, aqui, né, no fosfato condensado, é formado aí por duas ou mais moléculas de ortofosfato unidas covalentemente. Então, isso inclui o metafosfato, que eu trouxe abaixo a imagem representativa, o pirofosfato, também tem a imagem abaixo, e o polifosfato, tá? Também representado abaixo. Né? Ainda dentro do fosfato condensado, ele é adicionado a detergentes, né, devido à sua capacidade de amolecer, entre aspas, a água. Então, se detergentes industriais forem usados, talvez seja necessário testar os efluentes de águas residuais. Exemplo, produção de laticínios e queijo. E também adicionado a caldeiras e torres de resfriamento. Tá? Ambos, o STPP e o TKPP, estão representados abaixo. Então, a medição ela requer digestão. Então, a 150 graus com ácido sulfúrico por 30 minutos. E a fração resultante é chamada de fosfato hidrolisável por ácido. Então, nós conseguimos fazer isso aqui com os nossos equipamentos, utilizando aí o reator HI 839800 e tendo o kit aí HI 93758B-50. E o equipamento para poder fazer a leitura, né, um dos nossos fotômetros, por exemplo, o HI 83399. Então, o fosfato condensado, né, então hidrolisável por ácido, é igual ao condensado mais o reativo. E para determinar o condensado, né, leituras hidrolisáveis por ácido, né, e leituras reativas. Então, assegura-se de que todos os testes estejam na mesma unidade de medida. Isso é muito importante. Já a questão do fosfato orgânico, né, então moléculas de ortofosfato que estão ligadas a moléculas orgânicas, dá uma aproximação da atividade biológica. Então, fósforo total orgânico mais o hidrolisável por ácido. Então, para determinar o fosfato orgânico, são necessárias duas leituras: o fósforo total e o hidrolisável por ácido. Então, tem a medição de todo o fósforo em uma amostra. Então, requer também digestão a 150 graus com ácido sulfúrico e persulfato de potássio, que é o nosso oxidante, por 30 minutos. Novamente, é possível utilizar o nosso reator HI839800 e o teste com os reagentes, né, para fósforo total HI 93758C-50. É interessante mencionar aqui também, né, o fósforo total tratamento de águas residuais. Então, o método padrão 4500P, ele é um procedimento analítico comumente utilizado para determinar aí o fósforo total em amostras de água e águas residuais. Então, esse método, ele divide a quantidade total de fósforo em 17 frações diferentes, sendo 5 delas analisadas diretamente e 12 calculadas. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os métodos de análise. Então, os métodos de análise, então, os medidores da RANA utilizam 3 métodos diferentes. O método de ácido amino, o método de ácido vanadomolibdofosfórico, também conhecido como método do
do vanato e o método de ácido ascórbico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre os métodos. Né? Então, comparando o método de ácido amino e o método ácido vanadomolibdofosfórico. Então, por que existem, né, dois métodos de faixa alta? Então, o método do ácido amino, ele mede até 30 miligramas por litro de fosfato ou 15 miligramas por litro de fósforo. Já o nosso outro método, ele mede até 100 miligramas por litro como fosfato ou 32,6 miligramas de fósforo. Então, esse método, ele é uma adaptação dos métodos padrões. Tá? E ele, nesse segundo caso, do método do ácido vanadomolibdofosfórico, ele é encontrado apenas nos nossos fotômetros de bancada com DQO, por se tratar de um parâmetro que precisa de digestão. Então, comentando, né, um pouquinho ainda do método do ácido vanadomolibdofosfórico, então o molibdato ele reage sob condições ácidas com o ortofosfato para formar aí ácido molibdofosfórico. Então, nessa reação aqui de baixo, o ânion molibdato, né, que é o primeiro item, reage com o ânion ortofosfato, nosso segundo item da equação, sob condições ácidas, por isso que tem o H+, para formar aí o ácido molibdofosfórico, que é o nosso produto aí no final. Então, né, na presença do vanádio, forma-se o ácido vanadomolibdofosfórico, que tem uma cor amarela. E essa cor amarela, ela é proporcional à concentração de fosfato. Então, né, o método ácido ascórbico, Gb, e o método ácido amino, Ga. Então, o ortofosfato ele reage com o molibdato em uma solução ácida para formar um complexo de fosfomolibdato colorido de amarelo. E em segundo, né, o complexo de fosfomolibdato é então reduzido usando ácido ascórbico ou aminoácido, criando aí uma molécula que transformará a amostra em azul. Então, a cor azul ela é proporcional à concentração de fosfato na amostra. Né? E aqui nós temos um teste kit também de fosfato, que é o HI3833. Ele é um teste kit químico que usa o método de ácido ascórbico para medir o fosfato. E aqui eu trouxe um vídeo representativo de como faz aí a análise com esse teste kit. Então, aqui nós vamos encher um becker com 10 ml da amostra. Vamos adicionar um sachê do HI3833-0 e cortar aí exatamente na marcação da tesoura que tem no sachê. Sempre importante também dar umas batidinhas para confirmar que todo o reagente está aí na parte de baixo quando for cortar. Então, nós iremos colocar essa tampinha branca e vamos misturar aí a solução até que os sólidos sejam dissolvidos. Nós vamos retirar essa tampa e transferir aí essa solução para o cubo de comparação de cor. E vamos aguardar aí 1 minuto. É importante colocar a tampinha preta.
Então, é importante, né, determinar qual cor do cubo mais se aproxima da cor da solução e registrar aí os resultados como miligrama por litro, em ppm, de fosfato. E aí, conforme mostra no vídeo, para melhor comparar a cor, usa-se aí uma folha branca de fundo por cerca de 10 centímetros de distância do cubo. Tá super simples aí a utilização do teste kit, né? É só colocar o reagente e aguardar aí basicamente 1 minuto para realizar a reação. Também nós temos um teste kit de fosfato, só que no disco Checker, que é o HI38061, tá? Ele é um teste químico que usa o método de ácido ascórbico para medir aí o fosfato. Não é necessário comprar um novo kit quando os reagentes estiverem esgotados, tá? Então, existe o código HI 38061-100, que pode ser encomendado para substituir os reagentes fornecidos com o kit. Nós também temos o teste kit NPK e pH para solo, que é o HI 3895 e também o HI 3896. O HI 3895, ele é um teste kit químico que usa colorimetria e turbidimetria para medir 4 parâmetros comuns em testes de solo: o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? O NPK e o pH. Já o HI 3895, o HI 3895, ele é também fornecido com todos os reagentes e equipamentos necessários para realizar aí cada análise. E todos os reagentes estão disponíveis individualmente à medida que se esgotam. Então, os testes suficientes para 10 análises. E a diferença do HI 3896 tem reagente suficiente aí para 25 testes. Então, aqui eu trouxe, né, os equipamentos Runner. Temos aí alguns tipos de equipamentos diferentes para colorimetria e espectrofotometria. Tá? Então, o primeiro é o checker. Ele mede aí ortofosfato como fosfato ou fósforo. Temos os portáteis, que é da linha 97, que também é ortofosfato como fosfato e ou fósforo. Os de bancada, né, tem o ortofosfato como fosfato ou fósforo. O hidrolisável por ácido, que entra aí o HI 83399 ou o HI 83314. E tem o fósforo total, também HI 83399 e HI 83314. Temos também nosso espectrofotômetro, que entra em todas as formas. Aqui eu trouxe, né, a separação dos checkers para fosfato e fósforo. Tá? Então, temos aí o HI 774, que é para fosfato marinho, faixa ultra baixa. Ele mede aí de 0,00 a 0,90 ppm. Já o HI 713, ele mede aí fosfato para faixa baixa, 0,00 a 2,50 ppm. E o último, que é para faixa alta, que é o HI 717, ele mede de 0,0 a 30,0 ppm. E já o fósforo, que é o HI 736, é o checker, né, de fósforo marinho, faixa ultra baixa, de 0 a 200 ppb. E o outro, o HI 706, é faixa alta de fósforo, de 0,0 a 15,0 ppm. Nós temos o HI 97713, ele é o fotômetro portátil para fosfato faixa baixa. Também vai de 0,00 a 2,50 miligramas por litro. E ele é a adaptação do método de ácido ascórbico. O HI 97717, ele é o fotômetro para fosfato faixa alta, de 0,0 a 30,0 miligramas por litro. E o último, HI 97706, é o fotômetro para fósforo, de 0,0 a 15,0 miligramas por litro. Ambos aí, os dois últimos, utilizam o método aminoácido. Então, os fotômetros de bancada têm duas categorias. Os bancadas sem DQO, né, que é o reativo métodos de ácido ascórbico ou aminoácido,
e os de bancada com DQO, que são todos os métodos e formas. Então, tem a opção também sem reconhecimento de código de barra, e se for com reconhecimento de código de barra, é o HI 83224. Aqui eu trouxe uma tabelinha comparando todos os equipamentos da linha HI 83. Tá? Então, tem aí 83300, ele faz, né, a faixa marinha ultra baixa, fosfato faixa baixa e o fosfato, né, faixa alta, e entre os demais também, tá? O 83305, o HI 83306, HI 83308, HI 83303, HI 83325, e infelizmente, né, o HI 83326, ele não faz nenhuma das formas. E aí, no de baixo, eu trouxe o comparativo aí também do HI 83399, que é o mais completo, comparando aí também com o HI 83314. Vocês podem ver de 8 análises que o 83399 faz, o de baixo também faz 5 delas. E o equipamento mais completo que nós temos é o espectrofotômetro, que faz aí todas as formas, né, de análise, que é o HI 801. Então, aqui fica meu contato, né, Thaís Quintana, meu e-mail consultoria3@ranainch.com.br. Espero que vocês tenham gostado desse webinar e nós nos encontramos no próximo. Tchau, tchau, até a próxima.